Olá! Hoje, nossa análise foca num crime bem específico, sabe? A facilitação de contrabando ou descaminho. Está lá no artigo 318 do Código Penal. Vamos explorar os detalhes com base nos materiais jurídicos bem interessantes sobre o tema. Basicamente, a gente está falando daquele funcionário público que quebra uma regra do cargo, um dever, para dar uma mãozinha, né, para outra pessoa cometer contrabando ou descaminho. A ideia aqui é entender quem pode fazer isso, como acontece e quais são os pontos-chave, os bizus, que os materiais trazem, ok? Vamos desempacotar isso. O artigo 318 é claro: facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. E olha, a pena não é brincadeira não. Reclusão de 3 a 8 anos e ainda tem multa. Mas essa parte de contrabando ou descaminho tem uma questão aí com a lei antiga, né? Exatamente. E aqui já vem o primeiro bizu. Presta atenção. O texto original do 318 mencionava só o artigo 334. Só que em 2014 veio a Lei 13.008 e separou as coisas. O descaminho ficou no 334, mas o contrabando foi para um artigo novo, o 334-A. Então hoje, a interpretação que vale, e especialistas como Érico Palazzo e Renan Araújo confirmam isso, é que o 318 vale para a facilitação dos dois crimes, tá? Descaminho e contrabando. Isso é, nossa, crucial para não errar na aplicação. Entendi. Faz todo sentido atualizar a leitura. E com uma pena dessas, o que exatamente a lei quer proteger com esse artigo? Olha, são várias coisas importantes. Primeiro, a própria imagem e o funcionamento da administração pública, né? A moralidade, a lealdade do servidor. É uma quebra de confiança muito séria. Pensa bem, quem deveria impedir o crime está ajudando. Além disso, protege o trabalho de fiscalização, né? Aduana, impostos e, claro, dependendo do caso, o dinheiro público que deixa de entrar no descaminho ou até a saúde, segurança, moralidade pública, quando é contrabando de item proibido. Sim, são bens jurídicos bem relevantes. Agora, quem comete o crime? Você falou funcionário público. Mas, assim, é qualquer um que trabalha para o governo? Ótima pergunta. Ele é um crime próprio, ou seja, só um tipo de pessoa pode cometer, o funcionário público. Mas, ó, atenção, não é qualquer um, não. O ponto central, o pulo do gato, é que ele precisa ter um dever funcional específico. A função dele tem que ser justamente reprimir ou fiscalizar contrabando e descaminho. Pensa no pessoal da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse pessoal que está ali na barreira, na fronteira, no porto. Ah, então tem que ser alguém que tem, digamos, a chave do portão para essa área. Não basta ser, sei lá, um funcionário administrativo de outro setor. Isso mesmo. Se um funcionário que não tem essa função específica de fiscalizar ajuda, ele não entra no 318. Ele pode ser considerado partícipe, um cúmplice, lá no crime do particular, seja o 334, descaminho, ou 334-A, contrabando. E no 318, a vítima, o sujeito passivo, é sempre o Estado. Certo. E a conduta em si, o facilitar, como é que isso acontece na prática? É só fazer vista grossa? Facilitar é basicamente tornar mais fácil. Ajudar, remover um obstáculo, sabe? Mas o elemento essencial é que essa ajuda aconteça com infração de dever funcional. O funcionário tem que violar uma regra do trabalho dele para ajudar. Pode ser por omissão, tipo, ele deixa de fiscalizar quando deveria, ou por ação mesmo, ele faz algo indevido, como liberar uma mercadoria que ele sabe que está irregular. Os exemplos nos materiais são bem claros. O agente da Receita que libera sem checar direito, o PRF que ignora um caminhão suspeito, ou até aquele funcionário que vaza a hora da fiscalização para o esquema funcionar. Entendi. Então ele usa a posição dele para abrir caminho para o crime. Exato. E é bom lembrar sempre, o 318 é acessório. Ele só existe porque tem outra pessoa cometendo o crime principal, seja o contrabando, mercadoria proibida, ou o descaminho, não pagar imposto de mercadoria permitida. O 318 pune essa ajuda interna, digamos assim. E a intenção? Imagino que tem que ser de propósito, né? Não dá para cometer isso sem querer. Com certeza, o elemento subjetivo aqui é o dolo, ou seja, a pessoa tem que ter a vontade consciente de facilitar o crime e saber que está descumprindo um dever do cargo dela. Não existe forma culposa, tipo facilitar por descuido ou negligência.
E tem até uma discussão, mas a posição majoritária que o Palazzo também aponta é que nem precisa ter um acordo combinado antes, sabe? Um conluio entre o funcionário e o contrabandista. A simples vontade de facilitar quebrando a regra já configura o dolo. Interessante isso do acordo não ser necessário. E o crime acontece. Quando exatamente? Precisa que o contrabando ou descaminho lá do particular dê certo? Não precisa. E segura aí que esse é o segundo bizu importante. É um crime formal. Isso significa que ele se consuma, ele está completo no momento da simples facilitação, desde que feita com a infração do dever funcional. Pensa assim, o ato de ajudar indevidamente já é o crime do funcionário. Artigo 318. Não preciso esperar para ver se o particular conseguiu passar com a mercadoria ou não. O funcionário já responde ali. O particular, claro, vai responder pelo 334 ou 334-A se conseguir consumar ou pelo menos tentar o crime dele. Entendi, crime formal. A ajuda em si já era. E dá para tentar cometer esse crime e não conseguir. Existem tentativa. Sim, a tentativa é admissível. É mais fácil de visualizar numa ação, né? O funcionário tenta entregar um documento para ajudar, mas é impedido antes. Na omissão é mais complicado, mas tecnicamente possível. Certo. Outro ponto que sempre dá o que falar. Princípio da insignificância, principalmente no descaminho, né? Se o valor do imposto não pago for baixo, hoje o parâmetro é menos de R$ 20.000. Como isso mexe com o 318? Esse ponto é crucial e é o nosso terceiro bizu, baseado em decisões importantes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Presta atenção. Se o crime principal, o descaminho do artigo 334, for considerado insignificante, ou seja, o valor é tão baixo que o direito penal nem considera crime, diz que é atípico, então a facilitação do artigo 318 também se torna atípica. Ela cai junto, por ser acessória. Se o crime que estava sendo facilitado some juridicamente por ser insignificante, a facilitação não tem mais do que depender, sacou? É a teoria da acessoriedade em ação. Nossa, que interessante. Então a pequenez do crime principal pode salvar o funcionário que facilitou. Isso é um detalhe bem técnico e importante. Mas isso vale para o contrabando também ou só para o descaminho? Opa, cuidado aqui. Essa regra da insignificância não costuma ser aplicada para facilitação de contrabando, artigo 334-A. Por quê? Porque no contrabando o problema maior não é só o imposto, mas a mercadoria em si ser proibida, perigosa, etc. Aí o valor geralmente não importa tanto para tirar a relevância penal. Entendido. Distinção crucial essa. É, e só para fechar essa parte, se o funcionário for além de só facilitar e meter a mão na massa junto com o particular, executando o contrabando ou descaminho, aí a situação fica mais complexa. Pode dar concurso de crimes ou um crime absorver o outro, mas o espírito do 318 é punir quem facilita a ação de outra pessoa usando sua posição funcional. Perfeito. Então, resumindo nossa análise do artigo 318, é um crime próprio, só para funcionário público com dever específico de fiscalizar essa área, precisa da intenção clara, o dolo, de facilitar violando esse dever. É um crime formal, a ajuda em si já basta, não precisa esperar o resultado lá na frente. E um ponto super importante, se o descaminho facilitado for insignificante, abaixo do valor definido, a facilitação também perde a tipicidade, deixa de ser crime. Mas isso, via de regra, não vale para facilitação de contrabando. Acho que cobrimos os pontos essenciais, né?